Semana passada nós falamos a respeito das consequências da desobediência. Eu expliquei aqui que falar nas consequências não é algo que eu queira trazer como um motivo de ressaltar ou de superlativizar o tema consequências de desobediência, não como um castigo. Não é? A gente muitas vezes entende que a desobediência é um castigo. Não, não é um castigo, é uma consequência que nós mesmos trazemos sobre nós quando nós não nos colocamos debaixo da autoridade. Então, se eu não estou no Senhor, certamente não haverão anjos que me guardem, e aí o que tiver aí fora pode me pegar e me levar. Ou uma perna, um braço, ou a vida, ou sei lá, qualquer outra coisa em nós. O fato de estar debaixo da autoridade, desde o princípio, nós temos colocado aqui, estabelecido, é justamente o que essa figura representa. Né? A gente olha para ela sempre, desde o começo, estamos na 10ª vez olhando para ela e a gente esquece um pouco da importância disso. Estar debaixo das asas do Pai significa que ali naquele lugar nada nem ninguém nos toca. O diabo sequer tem acesso a esse lugar. Ele não pode chegar nem próximo disso. Ele jamais poderia encarar a face de Deus dessa forma. Não tem como. Só nós, filhos, temos direito a esse lugar. De ficar aí acolhidinho debaixo das asas. Agora, isso requer que nós tenhamos consciência de que fora deste lugar, nós estamos sujeitos a consequências. E todo tipo de consequências. Por isso que é bom a gente ter isso bem claro, bem estabelecido, e entender que não é uma questão de castigo. Ao contrário, é uma oportunidade de nós refletirmos o nosso caminhar, o nosso caráter de obediência, para se reposicionar no lugar que nos é reservado, debaixo das asas do Pai. Obedientes, submissos e sujeitos à vontade dele. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pronto. É irretocável isso. Amém? Então, hoje eu vou dar sequência no tema e vou trazer algo aqui que, desde o princípio, deve ter trazido a memória de vocês, né? Alguém que é um exemplo da situação da desobediência e as consequências que isso traz à vida de alguém que se coloca nessa posição, ou seja, alguém que esteve lá de baixo e saiu porque resolveu desobedecer, para que a gente fortaleça o conceito e para que a gente possa também discutir esse respeito, tá bom? Como eu tenho feito regularmente, as pessoas falam, não avisa, não fala, mas eu gosto de avisar para que você até se prepare, ore a respeito, porque na semana que vem nós vamos falar a respeito disso. Nós queremos falar a respeito das consequências, no sentido de que cada um possa trazer uma experiência para que o outro seja fortalecido. Porque, de uma forma ou muitas, nós algum dia, ou hoje mesmo, vivemos alguma situação de desobediência. E essa situação ou situações de desobediência nos tiram desse lugar. E é o lugar mais seguro que eu e você podemos estar. Eu sempre coloco isso e vou reafirmar. Se você está no carro, e a velocidade diz 120 km por hora, a 120, você até pode orar para que os anjos te protejam. Mas eu diria para você que a sua oração é absolutamente desnecessária. Sabe por quê? Porque a 120 Jesus está do seu lado, sentado no banco do passageiro, com você. Só que como ele não habita onde há iniquidade, a 121, você ejetou ele, pum, aquele botãozinho de James Bond. Pum, você que ejeta Jesus, não é ele que se retira. Você ejeta ele, pum, ele não habita onde tem iniquidade, você pum, entrou na iniquidade, lá veio os anjos para que te guardem nos teus caminhos. Pode perguntar, claro. Você ficou com isso na cabeça. Então, vamos lá. Eu acho lícito e justo o seu pensamento e a sua sensação. Eu concordo. A única coisa que eu questiono assim é, se está na palavra, por que a gente não pode declarar que os anjos do Senhor, que ele dá ordem para que os anjos estejam acampados? Eu não acredito nisso. Isso, não é bem eu não acredito. Deixa eu recolocar isso aqui. Não se trata de eu não acredito. Eu acredito sim. É que é uma ordem, vamos colocar assim. Em primeiro lugar, nós temos que chegar aqui a um consenso do que a palavra de fato nos instrui. Independentemente, você colocou muito bem. Independentemente do que a gente aceita ou concorda. Vamos nos concentrar de fato no que é e a gente tem que assimilar. O que a palavra diz, e lembra que nós vimos isso juntos? Que a palavra revelada a nós, que cria rema, é a palavra que tem poder em nós. Senão ela não tem poder.
se eu não tiver entendimento. Por isso que eu gosto que a pergunta tem que ser colocada para que a gente parta desse princípio e não do princípio da aceitação. Porque a aceitação é algo humano e ainda tem filtro. E a gente tem que tirar o filtro fora. A palavra de Deus diz o seguinte: quando ele diz, aos meus anjos darei ordens para que te guardem nos teus caminhos, não quer dizer que a sua oração seja invalidada. É orar sobre aquilo que é desnecessário. Ou seja, você pode orar, não há problema algum, não há ofensa, nenhuma transgressão a Deus orar nesse sentido. Mas entenda que os anjos não vão atuar se Jesus estiver ali presente. Se ele mesmo estiver no pé da situação, não há necessidade para que haja ninguém fazendo o papel que é o dele, de nos guardar e nos proteger. Entenda isso. E a questão é que os anjos, né, aos quais Deus, através de Cristo Jesus em nós, deu ordens para que nos protegessem nos nossos caminhos, é porque isso contempla os nossos caminhos. Quando Deus contempla os nossos caminhos, contempla as nossas escolhas. Voltando a dizer que nós fazemos escolhas, e fazemos todo o tempo. Então, no momento que nós fazemos as escolhas, é lícito que a gente tenha orado, porque nós vamos precisar dos anjos. Quando eu faço a vontade do Pai, eu estou nesse lugar aqui, que é em Cristo Jesus, debaixo das asas. E aí eu não vou, não precisa de anjo, quando Jesus é o anjo mor, vamos colocar dessa forma, vai. Não tem nada a ver com o que eu estou dizendo, mas só para ilustrar. Ali está com aquelas asas, né? Então, ele é a pessoa, a autoridade que nos protege. Então, hierarquicamente falando, os anjos não têm função quando Jesus está presente. Por isso eu digo, eu uso o exemplo do carro porque é uma iniquidade fácil de ser adquirida, uma situação fácil de ser transgredida. As estradas, elas trazem uma certa impaciência, né? Aqui ou em qualquer lugar do mundo, existem limites de velocidade. Então, só para exemplificar para você o que é a acomodação quando a gente permite, e por que os anjos acabam tomando consciência. Eu vou usar o exemplo americano. O estado da Califórnia tem uma lei interessante a respeito de limite de velocidade. É diferente, como as leis lá são estaduais, né, o regime federativo, existem situações e tolerâncias diferentes. Existem, inclusive, locais e estradas que dizem, olha, tolerância zero para transgressão de limite de velocidade. Mas na maioria dos lugares, nas freeways, por exemplo, que as pessoas usam para ir e voltar de casa, né, Los Angeles é uma cidade muito grande, muitos condados, você tem as grandes vias, e nas grandes vias, apesar da velocidade recomendada ou estabelecida, ela pode ser entendida como uma velocidade recomendada. Repare que lá os carros andam quase todos juntos, porque a velocidade é a mesma e todos procuram ir o mais rápido possível, ou permitido pelo trânsito. Eles andam quase todos juntos. Existe uma faixa na esquerda que chama carpool, que é para quando você tem duas pessoas ou mais no carro. Como lá é muito comum que uma pessoa ande sozinha no carro, e isso cria os grandes congestionamentos, eles incentivam que hajam pelo menos dois, que alguém dê carona a alguém, e aí você diminui de alguma forma o trânsito. Então existe essa faixa. E as pessoas ali vão mais rápido, porque tem menos congestionamento que as outras quatro. Mas a questão é que as faixas estão todos fluindo. A carpool então vai puxando, os outros vão andando do lado. E todo mundo vai indo. Quando você vê o limite era 70 milhas, estão todos 80, 85 milhas. A polícia não vem e multa todos. Ele vem, você escuta a polícia, eles saem do bueiro, como os meus filhos, né? Eles costumam sair do bueiro, eles aparecem do nada, para traduzir. E na Califórnia é impressionante, porque eles têm o chip, aquele que a gente vê lembra lá atrás no filme do Poncherello? Aqueles que andam de moto e os de carro. Mas eles aparecem do nada, e eles entram na frente dos carros na freeway e começam a zigue-zaguear. Ele vai botar a luz no freio, liga a sirene sem barulho e vai zigue-zagueando. Para todo mundo diminuir. Então os anjos são esse alerta. Espera aí, eu te guardo, mas se eu estou tendo que te guardar, é sinal que você está andando mais rápido. Tira um pouquinho o pé do acelerador, que a gente volta para aquela situação de conforto lá debaixo das asas. Eu não preciso fazer nada, não porque eu não quero, porque eu tenho ordem para fazer, mas porque você vai estar muito melhor debaixo das asas do Pai do que sob a minha guarda. Não tentarás o Senhor teu Deus. Exatamente, é uma colocação exatamente por aí. Jesus foi levado na tentação e o diabo falou, olha, aos teus anjos não foram dadas ordens para que te guardem? Ele disse, é verdade, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então eu não preciso desafiar Deus todo o tempo. Não quer dizer, por favor, que os anjos não tenham crédito e nem sejam de Deus a nosso favor.
São, senão Deus não teria nos instruído dessa vez. Mas o que ele quer dizer isso é como mais ou menos a lei, é um alerta. Não é um motivo. Quando nós vamos nas consequências da desobediência, não é porque a gente quer ressaltar, olha, se você não fizer assim, você vai tomar uma varada, ou vai te partir a cabeça, ou vai te cair o céu sobre o... Não. É que se você andar por esse caminho, você está mais suscetível. Aliás, você está suscetível. Se você estiver na obediência, essa suscetibilidade desaparece. Não é que ela é possível, ela desaparece. Debaixo das asas do Pai é um lugar onde ninguém tem a autoridade de chegar. Só o Pai. Isso. Na verdade, a gente pede proteção porque há em nós, essa dúvida que paira a respeito de será que nós estamos realmente, e na dúvida a gente clama pelos anjos. Eu não estou invalidando isso. Eu só estou dizendo que algumas vezes nós fazemos oração estando na vontade. Mas não é que isso tenha algum mal, é que é a mesma coisa que você beber 2 goles d'água em vez de 1. Eu bebi, mas matou a sede no primeiro. Sabe, eu tomo o segundo porque eu quero me certificar de que, quem sabe, eu não tiver água ali na frente. Uma comparação esdrúxula, mas assim, tentando ser ilustrativo. Amém? Não é invalidado, não é que eu não creio. Claro que creio, claro que os anjos estão aí. E eu creio de todo o coração que tem anjo amassado lá de fora. Porque aqueles guardiões que nós colocamos ali, estão de fato, estão de forma alguma. Eu só quero firmar esse conceito, porque foi bem colocado também, foi melhor ilustrado assim, né? Não precisamos tentar Deus vivendo desobediência. Porque, peraí, mesmo que eu tente, ainda tem alguém que me guarda. E aí eu vou lá, aperto o pezinho. E a gente faz isso mesmo. E olha, eu falo para vocês, eu dirijo lá há mais de 20 anos. E a natureza de todos nós lá, inclusive a minha, você é impulsionado, porque o de trás está com você e você... Claro que eu podia tirar o pé e fazer todo mundo ficar uma filinha atrás de mim. E pode mesmo, que ninguém vai passar por cima lá. Não é igual aqui, não. Não. Não vão encostar. Não faz. Imagina, se aproximar demais do carro de você e você se sentir ameaçado, você pode chamar a polícia pelo telefone. Estou me sentindo ameaçado, tem alguém andando colado em mim. É uma outra realidade de autoridade. Tá? Eu falo porque isso está ligado à autoridade. E à consciência que eles têm do que a autoridade representa. Tá? Então, esse é um exemplo para a gente ter em mente. Aí eu coloquei as consequências da desobediência. Põe aí, Lucas, por favor. A obediência parcial é como desobediência aos olhos de Deus. Eu comparo isso sempre, eu até bebi um pouco. Para Deus não tem meio termo. Pecadinho, pecadão. Isso. Ou, mais do que isso, veja esse exemplo. Eu estou bebendo essa água aqui, né? Vamos dizer, e guarde isso que nós vamos ver aqui alguma coisa mais para frente relacionada, que nessa água ele me dissesse que tem 0,01 de coliformes fecais. Tem 99,9 dela aqui purinho, mas tem 0,01 com coliformes fecais. Eu não tomaria essa água, você tomaria? Pronto. E o pior é... Deve ter um pouco mais, para falar a verdade. Ai. Mas vamos tirar essa lição da seguinte forma. Não tem. Vamos contar... certamente sim. Certamente sim. Ai. Mas, enfim, Deus, Ele quer 100% de nós, Ele não quer 99,9%. E em relação à obediência é isso. Obediência parcial para Deus não serve. A obediência para Deus é total. Deus não lida com essa coisa parcial. Ele é um Deus total, Ele se entrega de forma total. Jesus não fez nada parcial por mim e por você. Tudo que foi feito foi total, completo, irrestrito. Não é? Ele não cumpriu uma das profecias, Ele cumpriu todas as profecias a respeito dele. E isso é uma coisa que para nós, no racional, às vezes fica um pouco complicado, fica a dever. Né? Nós temos essa ideia de que eu fiz quase tudo. E o quase para nós é muito bom. Né? Almost, quase, cheguei perto. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Deus é assim, 100%. Não tem essa coisa do 0,01 faltando. Ele quer que a gente obedeça de fato. Porque... Por isso Ele é Deus. Sim, sim, não. Isso. Repare que tudo diz a gente coloca como radical. É verdade, é radical. Sim, é. Porque Ele não lida com meio termo, com mais ou menos. Não, Deus é completo, perfeito. Lembra da vontade?
é boa, perfeita e agradável. É completo, não sobra para nada. Se eu estou debaixo das asas e não obedeço completamente, quer dizer que eu posso deixar um dedo para fora. E se eu perder esse dedo? Né? São. Nós vamos chegar exatamente aí. Essas são as brechas. Então, cada pedacinho desse para fora, já que você tocou no assunto, são brechas. E quando a gente abre brechas, sabe qual é a tendência? Elas aumentarem. É igual rachadura de parede. Você não cuida da rachadura, quando você vê, está um rachão, né? Ele vai de cima para baixo e destrói geral. E eu quero colocar aqui um personagem que deve ter vindo à sua mente quando nós começamos a falar a respeito de autoridade, que é a vida de Saul. Né? E eu quero guardar bem isso, porque nós queremos debater muito depois, na próxima semana, a respeito desse exemplo. Acho que esse exemplo é um exemplo muito rico. As consequências do que aconteceu com Saul é algo muito importante, porque Saul teve uma oportunidade maravilhosa. Imagina, Saul ele era o primeiro rei de Israel. Por isso ele é um exemplo assim valoroso. O primeiro não é o segundo, lembra? Nem o terceiro, é o primeiro. Ele era o primeiro rei de Israel. Ele teve uma oportunidade maravilhosa. E ele é um exemplo concreto do que acontece quando uma pessoa flerta com a desobediência. Porque às vezes a gente está aqui na obediência, mas está... Lembra sempre do Eutico? Conhece o Eutico? Sabe quem é o Eutico? Não? Eutico era um rapaz, um jovem, né? Ele estava no cenáculo. Eutico, o nome é interessante. Eutico, isso, Eutico. E o Eutico, ele estava sentado em Atos, você vai ler isso, depois eu te passo a referência. E ele estava sentado no cenáculo, assistindo a pregação. Né? E Paulo estava ali ministrando. E Paulo, acho que falava mais do que eu, e falou até que o negócio ficou tarde. Mas o Eutico estava sentado, sabe aonde? Na janela. E a janela não tinha vidro, não, era um parapeitão assim. Eu acho que os amigos dele estavam, pô, cara, não vai acabar esse negócio aí, vamos fazer a faca que a gente combinou e tal. E estava ali com ele. E o Eutico estava um olho na rua, um olho na administração. Um na rua, um na administração e um em cada lado. A certa altura do campeonato, sobreveio um sono na vida do Eutico. E aconteceu o quê? Ele dormiu e estabacou-se lá embaixo. Pum! Morreu. Ele morreu. O cara caiu do terceiro ou quinto andar, sei lá qual era a janela do cenáculo, caiu lá embaixo e morreu. Não fosse Paulo e os outros socorrerem lá embaixo, orarem por ele, ele não teria ressuscitado. Ele teria morrido, ressuscitou. Misericórdia, ressuscitou o cara, voltou. Mas essa coisa de você flertar é isso. Você começa a ficar na janela e começa a olhar para o lado de fora, mais do que o lado de dentro. O lado de dentro acaba te dando sono. E quando as coisas lá de dentro acabam te dando sono, isso, esse mesmo, crente Raimundo. Isso. Crente Raimundo, um olho na igreja, outro no mundo. É a síndrome do Eutico. É a síndrome de Eutico. Algumas vezes quer trazer as referências do mundo para a igreja, ou para a vida em Cristo. É, o em cima do muro talvez seja, não sei. De fato não sei, mas pode ser. É. Não é uma posição. O em cima do muro, né? O mineiro diz que o mineiro fica em cima do muro. Mas o fato é que no Senhor nós não estamos em cima do muro. Ou nós somos ou não somos. Quem te oferiu? Morno eu te vomito da minha boca. Eu não lido com metade. Eu só lido com inteiros. Algumas pessoas olham para o mundo e veem o formato do mundo e as regras do mundo como aplicáveis dentro da igreja. Tem gente que quer que a igreja reflita o que no mundo você vive. Algumas vezes até uma questão... Não, pode continuar, por favor, pode falar. Por isso que as igrejas... Não, de forma nenhuma. É para participar mesmo. Isso mesmo. Da igreja. Isso, e a igreja não fica vazia. Isso, ainda vão naquelas, olha, me fiz de tudo com todos. Ainda usa o versículo dessa forma como se fosse benefício. Não é nada disso. Ele só quer que a igreja fique cheia. Então não confronta ninguém, cada um vem adaptando coisas e situações. Eu gosto mais disso e mais daquilo, quando você vê uma colcha de retalho que não tem nada a ver com a autoridade, ou seja, com a direção de Deus para aquela igreja, para aquele trabalho, para aquele anjo daquela igreja, para aquela autoridade naquela igreja.
E a coisa fica completamente de ponta cabeça. Não, claro que não. É a mesma coisa do carro. Você não pode convidar Deus para viver na tua iniquidade. Senhor, me protege do assalto a banco que eu vou fazer daqui meia hora. Oh, como é que alguém pode fazer uma oração dessa? Isso, e não fez? Apareceu para todos nós vermos. Para todos nós vermos. E tem gente que acha que o gasofilácio é o lugar do pastor ir lá e meter a mão e roubar para benefício próprio. Porque é o que acontece no mundo, por que ele não faz igual? E começam as adaptações, começam a minha consciência, as minhas experiências. Eu vou flertando, e eu estou do lado de lá. Eu estou aqui, mas eu estou do lado de lá. Essa é a realidade. Quando eu flerto, eu acabo permitindo que a desobediência aconteça em mim. Uhum. É tão fácil a gente colocar o óculos, porque é muito feio, né? A gente olha no outro e não olha o que... É mais fácil ver no outro do que ver em si mesmo, né? Nós somos muito tolerantes com os nossos próprios descaminhos e muito pouco tolerantes com os outros, pode reparar. O nosso complacentes com nós mesmos, né? Sem dúvida. A gente se perdoa, né? Com a maior facilidade do mundo, se justifica. Já que você pode fazer tudo isso em relação a si mesmo, né? Entenda o outro, pelo menos nessa ótica. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Assim, se você consegue se preservar tanto, então tente preservar o outro, tente vestir um pouquinho o lado dele e entender que a suscetibilidade é a mesma. Por isso que a gente coloca Saul aqui, não é para escrachar Saul. É porque a gente precisa ter um exemplo, uma referência. E se isso aconteceu, que seja um memorial referente para mim e para você, porque se aconteceu com ele, o primeiro rei em Israel, uau, eu diria que está muito mais fácil acontecer comigo e com você. Então, essa trágica história, né, ela possui muitas lições para nós como cristãos. E existem ensinamentos preciosos inseridos na palavra de repreensão do Senhor dada a Saul. Que é isso que eu quero que vocês depois examinem, tá? Eu vou trazer o trecho e eu gostaria que desafiar vocês a buscarem como Deus tratou da situação de Saul, porque eu acho que a maioria de vocês conhece a história, mas quem não conhece era bom ler, porque é uma história rica, interessante, do ponto de vista de alguém que ouvia Deus e flertou com outro caminho e passou a desobedecer. E assim, num limite como você colocou, tudo muito tênue, tudo nesta coisa do... Não é? E a observação da sua vida, né, da vida de Saul, reforça a nossa compreensão sobre as consequências espirituais de não obedecermos totalmente ou completamente à autoridade de Deus. Lembra, Deus não faz pela metade, né? Eu diria que assim, comparação da visão humana, olhando para essa garrafa, o pessimista diria, ela está quase vazia, e o otimista, ela está praticamente cheia. E Jesus diz assim, há um enorme potencial nela. Sempre. Ele sempre olha para nós com um enorme potencial. Mas a gente precisa entender que isso só acontece submetidos à vontade dele. Existe um versículo, né, Romanos 15, 4, que diz assim, pois tudo o que outrora foi escrito, para aqueles que invalidam o que outrora foi escrito, como se o Antigo Testamento fosse coisa velha, toda a palavra fala da mesma coisa, fala de Cristo. Para o nosso ensino foi escrito. Então, lembre que a vida de Saul foi preparada como um ensino para mim e para você. O que aconteceu com ele, diz assim, cuidado, pode acontecer com você. Cuidado, pode acontecer com você. Cuidado, pode acontecer com você. Então, vamos começar aí, quando o profeta Samuel foi a Saul para transmitir uma ordem direta de Deus. Deus chegou ao profeta Samuel, os reis tinham a sua direção estabelecida através de um profeta que Deus levantava. Ele era a voz de Deus na vida do rei. Natã foi depois na vida de Davi. Samuel foi na vida de Saul.
E nós conhecemos Samuel como um dos profetas maiores. Samuel era um profeta poderoso da parte de Deus. Então, o primeiro rei de Israel tinha um profeta, não aqui colocando quantificações, tá? Só para a gente ilustrar. Existia aqui uma atmosfera muito forte de autoridade e obediência que podia ser desenvolvida. Samuel, Samuel. Isso. Não, mas é bom ler porque a gente vai se achando. Aquele. Ele primeiramente advertiu a Saul para que cuidadosamente desse ouvidos a essas instruções. Eu acho que é interessante isso aqui, porque algumas vezes Deus fala e a gente fala em cima. E eu não sei, minha avó falava uma coisa feia, né? Mas assim, é uma advertência que a gente tomava e é interessante, porque ela dizia assim, olha, quando o burro fala, o outro abaixa a orelha. Mas assim, falando da parte de Deus, nós não podemos dizer que Samuel era um burro, pelo contrário, né? Estamos ouvindo aqui a voz de Deus, então, por favor, tirem esse lado ruim da história. Mas quando Deus fala, a gente precisa se aquietar. Porque é difícil você escutar o outro quando você está falando, não é? E a gente é muito, a palavra diz, né? Apressado em falar e tardio em ouvir. Tardio quer dizer, a gente acaba ouvindo quando a vaca já foi para o brejo. Já enterrou as 4 patas na lama, né, no atoleiro. E aqui, Saul sabendo disso, ou melhor, Deus sabendo disso, a respeito de Saul ou qualquer um, ele diz a Samuel, olha, Samuel, alerta ele, abre o ouvido, para que ele ouça bem as suas instruções, para que seja bem compreendido como eu quero que a coisa aconteça. E a partir daí, vocês podem ler a história de Saul, né, a partir de 1 Samuel, vocês podem ler a história de Saul a partir do 15, e vão adiante para vocês poderem depois entender melhor as coisas. Mas no 15:3 ele diz assim, vai agora e fere Amaleque, que era o rei dos amalequitas, e destrói totalmente tudo. Vocês podem pegar toda a tradução, não preciso repetir para vocês aqui, mas vocês podem pegar, se vocês tiverem a ferramentinha, o totalmente tudo em hebraico, em aramaico, em grego, em qualquer idioma, é totalmente tudo. Tá? Abrange completamente o que você possa e o que você não possa imaginar. O que tiver. Não deixa nada. Pedra sobre pedra. Pó sobre pó. Vai sobrar nada. Nada lhe poupes. E matarás a homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bebês, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Aniquila com tudo. Não vai sobrar nada. Isso dá uma outra ministração maravilhosa, mas não é por aí, tá bom? Vamos pular esse pedaço, por favor. Exatamente. Eu diria assim, foi um pleonasmo, né? Um pleonasmo bem-vindo, né? Não sei, eu sei chegar a ser, né? Mas é um pleonasmo. Agora, totalmente tudo é totalmente tudo. Lembra? Deus é 100%. Ele estava dando aqui, olha, vamos lá, que o negócio é 100%. Faz o que eu falei e ponto. Mas obediência parcial não existe para Deus. Fez o que o nosso querido Saulzinho? Nós podemos pensar que, olhando, né, para a nossa referência hoje de sociedade, que Saul teria poupado talvez as mulheres e as crianças, como muitos poderiam desejar. Se fosse hoje, fosse dada uma ordem dessa, matar mulheres e crianças, acho que até numa guerra sem regras, mulheres e crianças costumam, né, ser poupadas. Tudo mais crianças de peito. Né? Mas Deus aqui queria banir da face da terra uma raiz maligna, que nós aqui enxergamos como uma raiz benigna, ou com possibilidade de benignidade. Não, ele está extirpando uma raiz maligna. Eu falei que não vou entrar aqui, se eu entrar aqui nós vamos longe, mas não é por aqui. Então vamos entender que Deus ordenou e é assim que tem que ser executado, independentemente da nossa interpretação a respeito do assunto. Então no mundo de hoje, talvez coubesse essa atitude, mas eu coloquei aqui, moralmente correta. Vamos poupar as criancinhas, né? A maioria das pessoas diz, como? Como assim? Né? Hoje, né? Como assim? Matar as criancinhas? Que Deus é esse? Saul seria excusado ou desculpável.
dentro do politicamente correto, do socialmente aceitável, ou sei lá o que queiram as nossas mentes, né? Devagar. Por isso que flertar com isso é perigoso. Se eu começar a pensar, puxa, Saul tinha algum motivo aqui para não obedecer a Deus. Porque pensar bem, matar todo mundo, criancinha de peito, que até hoje parece para soar mal essa ordem. Isso que nós vamos chegar lá, essa é a situação. Vamos chegar lá. Então, soa mal isso. Soa mal, não soa mal. Mas lembra, eu estou flertando lá de fora, isso soa mal. Agora, se eu estou debaixo da autoridade de Deus, é o mais difícil. Eu não posso suscitar dúvida. Eu não estou aqui para criar filtro. Hã? Isso! Não dá para chegar lá e não cumprir, ou cumprir parcialmente a ordem. Eu tenho que fazer o que Deus falou, porque eu estou nele, e eu confio que estar nele é pleno. Não se trata de certo ou errado. Ele é o certo. E ponto. Não há discussão. Né? Então não tem assim uma possibilidade de discussão. Uma abertura, uma brecha. Quem falou em brecha? Você, né? A brecha vem quando eu paro. Opa, mas será isso? E aí, como disse o Lucas, né? Ele não foi bem assim, né? As criancinhas, né? Ele imediatamente juntou os exércitos e preparou-se para atacar Amaleque. Pode colocar o próximo, por favor, Lucas. E tudo parecia certo. Ele atacou e matou os homens, mulheres, crianças e aqueles que ainda mamavam. Ele matou todo mundo. Não teve, olha, não, foi por aí que ele... Não. Tudo parecia certo. Ele foi lá e mandou bala. Dezenas de milhares foram mortos pela espada de Saul e do seu exército. Foram dezenas de milhares. Contudo, como vocês já sabem, ele poupou quem? Não foram nem as criancinhas, nem aquilo que nos parece terrível. Não. Olha o que é flertar com lá de lá. Ele poupou logo o líder, o responsável pela malignidade estabelecida. Ele cortou tudo, largou a cabeça da serpente ali, debaixo do braço dele, no colo. Ele poupou o rei Amaleque. E a gente percebe como flertar com a desobediência desencadeia outras coisas, né? Mas por quê? Volto a dizer que eu estou trazendo aqui situações que explicariam a atitude que ele tomou, porque muitas vezes o que nós queremos fazer é explicar as atitudes que nós tomamos para desobedecer a Deus, como se isso respaldasse ou desculpasse aquilo que nós fazemos. Isso, por aí. Foi o que o Robério colocou? Amém. Então, ótimo. O Robério frisou isso para vocês muito bem. Santificação da desobediência. Eu justifico a minha atitude, né? Ele deve ter explicado muito bem que nós temos inúmeros artifícios e situações em que nós nos encontramos e nos encaixamos muito bem para exercer isso. Não é? Nós somos excelentes defensores desse ponto de vista. De olhos fechados. Mas, pensando nisso, olha só, na época, era comum, era culturalmente comum, era visível, você, e talvez ele estivesse aderindo à cultura, né, daquela época, de trazer o líder vivo, se conquistava uma nação, você trazia o líder vivo como um troféu vivo da sua conquista, escravizava o cara, ó, subjugava, olha aqui, ó, o líder deles agora, ó, está aqui, ó, trancado comigo, ele vinha como um troféu. Né? E Saul também matou milhares de animais, mas ele poupou as melhores ovelhas. Olha o que flertar, olha o que essas desculpas, essa, como foi o título da ministração aí, a santificação da desobediência. Não, ele trouxe numa das quartas-feiras que eu estava viajando. Uma foi o Ares, a primeira foi ele. A santificação, mas está na internet, vocês podem ver, tá, eu assisti parte já, Foi numa quinta-feira, isso. Foi uma deles me substituiu o Robério, que foi o que eu combinei. Estávamos passeando. E aí, ele deixou bois e deixou as melhores ovelhas. Deixou cordeiros e tudo o que era bom. Bom aos olhos de quem?
Deus dizia que as coisas melhores são sacrificadas a Deus, né? Mas depois eu já coloquei para vocês aqui, e isso é fato, que melhor é obedecer do que? Todo mundo sabe isso na ponta da língua. Ele também sabia. E Saul tinha sido advertido por Samuel a esse respeito. Totalmente. Pronto. Mas ele pegou e separou ainda. Além de Amaleque, como um troféu, ele separou o bom e o melhor dos animais. Para que pudesse oferecer sacrifício a Deus, bem entre aspas, e cumprir os mandamentos. Quando você começa a flertar com a desobediência, as coisas que deveriam ser claras para você, no quesito obediência, santificação da obediência, acabam se tornando santificação da desobediência. O errado parece certo. Ou, aliás, certo e errado começam a ser vistos. Lembra como nós falamos semana passada? Como Adão e Eva enxergaram. No dia em que eles desobedeceram, eles passaram a ter conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado. Até então o que eles viviam era Deus. A glória de Deus estava sobre eles, que eles não podiam enxergar sequer nudez. Não havia conceito de certo e errado, porque eles viam a glória de Deus. Saíram da glória e passaram a enxergar exatamente o quê? Certo e errado. Certo e errado em que caráter? Não mais de Deus. Certo e errado é caráter humano. E baseado em comparações, em experiências. E ele aqui, segundo as experiências dele, poupou o que era melhor, e eu vou oferecer para o meu Deus. Né? Põe a próxima, por favor, Lucas. E olha só. O povo pensaria, que rei maravilhoso, como faz o Roberto, né? Maravilhoso! Só não pode bater o pé, que ele bateu aquele dia do retiro, nós demos uma advertência nele, falei, quebrou o pé de novo? Não, chega! Ora! Maravilhoso! Que rei maravilhoso nós temos! Sempre colocando a Deus em primeiro lugar. Ele é a autoridade. E como a autoridade, flertando com a desobediência, ele acaba transmitindo desobediência como se obediência fosse. Lembra das igrejas que nós falamos? Modelo, né? É um modelo, pode falar. Tem uma palavra que fala que a rebeldia é como se fosse pecado de feitiçaria. É pecado de feitiçaria. Nós vamos chegar nisso aqui. É nossa próxima. Nós começamos desse ponto a partir de diante. Ele é. Não é como, ele é pecado de feitiçaria. Significa dizer que quando você está rebelde, vem o que nós chamamos de esse véu que encobre. Ao flertar nos leva, como eu disse, a enxergar o que não é de Deus, como se de Deus fosse. Não pensa você que Saul está fazendo isso aqui deliberadamente para provocar nas pessoas essa reação. É que isso estava inerente. Elas olhavam para ele como exemplo, estava inerente. Tudo que estava sendo feito era como se verdade fosse, como se vontade expressa e obediência de Deus também fosse. Mas não era. Era um fake, era só uma fumaça, era um véu. A desobediência é igual à rebeldia ou a desobediência nos leva à rebeldia? Desobediência é rebeldia. É rebeldia. Ponto. Por isso ela traz feitiçaria, ela nos enfeitiça. Ela é sempre. Crítica. Sim? Pronto. E rebeldia acaba levando à rebelião. Na verdade, é isso. A palavra fala que a rebelião não é rebeldia. É rebelião, né? A rebelião leva à rebelião. Por quê? Porque você examina, a começar por Satanás, o primeiro a se rebelar, ele caiu sozinho. Ele corrompeu e levou consigo, podia ter ido sozinho nessa história, já que era tão altruísta, né? Tão centrado em si mesmo, ele podia ter ido sozinho nessa, mas ele levou consigo 1/3 dos anjos do céu. Eu não sei que número é esse, mas eu sei que é um número grande. E o que tinha forma, e era lindo e bonito, virou sem forma e vazio. Porque quando os caras caíram aqui, virou um cataclisma. Foi um tremendo de um catibumba entre Gênesis 1:1. Sem problema.
o que a gente discute aqui, a gente tem que estar sempre centrado, né? Porque provoca aquilo que em nós tenta se acender, se reafirmar. Amém? Mas Deus vê tudo isso de outra maneira. Ele não vê como o povo vê. Deus vê de uma ótica própria, pela qual nós precisamos aprender, justamente nos colocando debaixo de obediência e absorvendo da palavra e dos exemplos que Ele nos dá. Entende que os exemplos são muito importantes para que a vida de cada um de nós possa ter substância, possa ser edificada. Então, ele expressa ao profeta Samuel o seu arrependimento. Vocês vão ler isso, como eu te falei, propondo a leitura. Leiam em casa, releiam, os que já leram algumas vezes, ou muitas. Ele se arrepende. Deus não se arrepende de nada, tá? Vamos só colocar isso como uma expressão em linguajar humano que precisou ser trazido. De ter estabelecido Saul como rei de Israel. Ele diz, eu me arrependo de estabelecido. Esse cara, olha só, como uma forma de expressar que algumas vezes um potencial enorme está depositado em nós. Existe algo tremendo reservado para mim e para você, mas nós temos a habilidade maior de estragar, de azedar o que é bom. Essa nossa humanidade é uma coisa que azeda o que é de melhor. E foi o que Saul fez. Ele matou dezenas de milhares, deixou somente um. Mas ele deixou quem? Uma autoridade. Olha só o que ele vai aprontar. Na matemática de Deus, como eu disse, 99,9 de obediência é igual a 0. Zerinho. Não adianta, não tem. Deus não lida com 001, ele lida com 100. Ele não ocupa o outro lugar no seu 1. Ele é pleno, inteiro, completo. E na realidade de Deus, né? Na realidade de Deus se expressando através do seu profeta, chama essa atitude de rebelião. Porque há uma ingerência de autoridade, assim como a bênção, a glória de Deus, ela descia pela barba de Arão, vocês lembram disso? Para todo o povo de Israel, assim também a autoridade se estabelece sobre todos nós. De modo que tudo aquilo que Saul estava fazendo estava refletindo no povo. E o povo estava agindo segundo a autoridade. Ele se colocou assim na atitude dele. E ele demonstrou que a autoridade para ele é uma coisa sempre. A gente sempre traz do espiritual para o físico. É para nós. Nossa autoridade, nós vamos estar refletindo a mesma coisa. É isso que todo o segundo semestre nós vamos estudar, é a autoridade delegada. E a autoridade delegada vamos chegar exatamente aí. A autoridade delegada na igreja, a autoridade delegada em casa, na família, a autoridade delegada no trabalho, a autoridade delegada por Deus, e toda a autoridade por Deus foi estabelecida, boas e más. Aí começam os nossos engasgos maiores aqui. Então, portanto, nesse momento nós estamos dentro da autoridade de Deus. Veja só. Deus falava diretamente com Saul. Samuel era a voz de Deus, expressa direto. E era ali, para o rei. Ele era o rei. Veja bem, é uma coisa direta. Então, concordar não é obedecer. Concordar é algo que passa. Coloca lá, Lucas, por favor, em frente. Concordar é executar algo de acordo com os meus conceitos e convicções. É uma forma velada de se revelar. Eu preciso ser convencido de que você me disse é bom. Diga para um soldado. Para ele fazer isso diante do general.
coisa. Você for da guerra, você for da guerra. Agora você vai acabar com a situação. Vai obedecer tudo que você colocar. Se você não obedecer, pode obedecer a você e a todos os outros. Qual é a questão? E é isso, por isso que nós vamos, no segundo semestre, nós vamos estender muito mais do que a gente fez, porque o tema é muito, vai muito, hoje estamos entrando aqui um pouquinho, é natural, estamos em transição, vai muito além, né? Nós estamos estabelecendo uma base, vai muito além, aí começa muito prático, em todas as áreas da nossa vida. Porque é importante a gente, eu lembro que a gente ia começar pela consequência, da consequência fica mais fácil eu querer não escapar, senão a gente vai enganar. Então, obedecer e executar a mesma coisa em cima, né? Em completa submissão a Deus, mesmo quando essas mesmas coisas não estão de acordo com os nossos conceitos e convicções. Obedecer. Fé sem obra é morte. A maior obra é fé. Não existe fé. Certeza de que virão, que naturalmente você não teria. A fé é a maior expressão da obediência. A obediência é a maior expressão da fé. Elas andam completas, complementando-se. Eu posso ter fé. O desafio da fé é obedecer. Por quê? É dar um passo onde eu não vejo. Caminhar na direção. Eu não sei onde estou indo. Veja que Deus chega para Abraão e diz assim, vem para onde? Vem para um lugar onde eu vou te levar. Que conversa de louco é essa? Quem sai de casa com essa conversa? Vem, larga tudo e vem aí. Cata os troços e vem comigo que eu vou te levar. Para onde? Vem comigo. Não é assim. Então, obediência é isso. E Abraão era quem? O pai da fé. Então, fé e obediência... é a expressão da obediência. Um é a expressão do outro. Não tem como você dicotomizar, separar as duas coisas. Elas são uma coisa. Põe, por favor, Lucas, o próximo. Isso. Foi a obediência que levou Jesus à cruz. Ele deixou claro isso. Assim, presta atenção, que ele fala, tudo que ele fala é para que a gente ouça. E se a gente abrir o ouvido, é fácil a gente adaptar a situação. Ele vai, ora, e chega diante do Pai e diz assim, olha, por mim, eu sou um homem e aqui cumpro o ministério humano, senão não tem validade o que eu estou fazendo. Então, por mim, passa o cálice. O que quer dizer? Refletindo bem, não vejo que ninguém vale a pena o que eu vou sofrer. Humanamente, visão humana, essa história não vale a pena. Mas imediatamente ele diz o quê? Porque não é para isso que eu estou aqui para que seja feita a tua vontade, assim como ela é feita nos céus. E aí o cara entrou em hematidrose, que é um sofrimento tão grande, que rompem os capilares da pele, e a pessoa sangra, juntamente com o suor. Quer dizer, imagina você o que é o sofrimento humano diante de render-se a Deus. Algumas vezes a gente tem que olhar e ver, olha, tome sua cruz e venha após mim, é um convite desafiador. Tá? Não é uma situação assim, e no mundo sofreis tribulações. Tá, e são essas. Obedecer é uma tribulação e tanto. É vir. Né? Então, quando nós deixamos quando nos deixamos dominar pelo nosso entendimento e juízo próprio, nós nos colocamos debaixo do véu, lembra que eu falei? Véu do engano. Eu vou segundo o meu conceito, meu entendimento, a minha visão. O achismo, então, esse aí é um demônio, o demônio do achismo, esse é um demônio lascado. É um demônio que parece que é de estimação. Eu acho isso olha que terrível. E nós passamos a estabelecer um padrão de desobediência próprio. Cada um estabelece o seu, repara. Cada um tem as suas desculpinhas, o seu jeitinho, né?
E uma vez que esse padrão se forma, fica cada vez mais difícil discernir a verdade do erro. E quando eu falo verdade, eu não falo verdade como certo e errado, não coloquei o certo do errado. Coloquei a verdade é uma só. A verdade é uma palavra que não pode mentir, que nada mais é do que a expressão do nosso Deus Altíssimo. Ele é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão por mim. O caminho é a primeira porta do tabernáculo, que é a expressão de Deus na terra. Tá? O que é o caminho? O caminho é uma coluna de 5, é uma entrada de 5 colunas. E são 5 ministérios. Tá? Ministério apostólico, profético, pastoral, evangelístico e mestre. 5. Este é o caminho que te leva à segunda porta. A segunda porta é a que te leva ao santo lugar, não ao Santo dos Santos. Ao santo lugar. Essa é a porta chamada verdade. Depois que passou pela lavagem, né, todos foram purificados, o caminho que te leva à verdade. E a verdade tem 4 colunas lá no tabernáculo. São os 4 evangelhos. A palavra que expressa a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mateus, Marcos, os 4 sinóticos, os evangelhos sinóticos, eles são a verdade. Logo, a verdade não leva ao engano. Verdade não pode ter, não é certo e errado, é verdade ou erro. Se eu ando em obediência, eu ando segundo a verdade. Porque a verdade me conduz ao Santo dos Santos. Se eu estou na verdade, Jesus e o que Ele deixou, e o ministério dEle, em nós vamos diante do Pai, ao prêmio maior. Ao prêmio maior. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o prêmio maior. E ninguém vem ao Pai, senão por essa sequência. Ponto. Do contrário, eu estou debaixo do véu do engano e eu vou cometer erros, de erros em erros. E erro, Deus não tem erro. Deus é certo, perfeito. Ele é só certo. Ponto. O padrão que a gente não pode viver é o padrão permitido. A gente se acha melhor do que ele olhando para o negócio. Aliás, é fácil ver a história de trás para frente, ou até banalizar o que aconteceu com Saul. É fácil recriminar Saul. Será que ele não viu com um profetão desse do lado? O rei, primeiro rei de Israel, tudo certo, todo mundo olha como se fosse assim uma coisa. É fácil você olhar o erro de Saul. Não relativize, não deixe a coisa assim no banal, porque o que aconteceu com Saul, quer dizer que pode acontecer comigo e com você. Facilmente, a qualquer momento, em todo tempo, em diversas situações. Por que é que precisava comentar do bendito do Eutico sentado na janela? Conta para mim. Que importância tinha esse rapaz sentado na janela? Ele era mais um diante de centenas, ou sei lá, milhares estavam ali ouvindo a palavra. Mas é o único que estava na janela ofertando com a desobediência. 2 no mundo, 1 na igreja. Ele começou com 1 na igreja, 1 na igreja no mundo. Quando ele está 2 lá para fora, e ele esqueceu de onde estava e tuf. É um véu. E na próxima semana, nós vamos concluir essa etapa analisando juntos, e sempre à luz da palavra, porque a palavra é a verdade, as consequências que a desobediência de Saul a Deus, né, trouxeram para ele e para o seu povo. Entendam que nós vamos colocar as duas coisas aqui juntas. Por quê? Porque, como eu tenho dito para vocês, nós somos luz no mundo. E nós somos exemplo para outros. Outros construirão sobre nós. E assim as coisas são feitas desde os patriarcas. De modo que cada um que está aqui está tendo uma oportunidade, terá a oportunidade de ministrar e repassar e fazer com que isso seja vivo na vida de outro, além da sua própria. E é importante saber que quando a gente erra, pessoas erram conosco.
Você pode estar discipulando uma pessoa, e se você erra, ela vai com você. Você pode estar em engano e levar sua família junto. Por isso que a Bíblia diz que aquele que governa mal a sua casa não vai governar bem nada na casa de Deus. O que governa bem a sua casa, esse está habilitado a fazer bem as coisas na casa de Deus. Senão não vai rolar. Dá confusão. A gente abre brecha. É preciso a gente entender que a autoridade é um conceito muito importante. Por isso nós vamos discutir e vamos entrar depois na autoridade delegada. E aí tem inúmeras etapas, tá? Vamos estudar muito bem em cada uma delas, profundamente. Como nós temos feito até aqui em relação à autoridade de Deus. Lembra, tivemos um capítulo só sobre a autoridade da palavra de Deus em nós. A palavra rema, revelada, ela traz a autoridade. Quando a palavra é só a palavra, algo que eu leio, ela não representa a verdade única na minha vida, é mais um estudo de alguma coisa que eu faço. Então, vamos estudar juntos isso, e eu queria que vocês pudessem ler. Leiam a partir de 1 Samuel 15, 3, porque assim, eu sei que a maioria conhece a história, se alguém não conhece vai passar a conhecer, e se já conhece bem vai conhecer melhor ainda. Lembrando de tudo que nós ministramos, se você quiser acessar o site, logo o Lucas sobe isso aí, e você vai poder, para a gente sentar semana que vem e edificar um ouvido do outro. No sentido de que a gente vai discutir, eu vou trazer aqui rapidamente os primeiros 10 minutos, como eu faço, introduzindo, os principais pontos que nós vamos abranger das consequências na vida de Saul. E nós soubemos que foram as piores, né? E o cara terminou morto à espada. Terminou decapitado. Então é uma situação assim, lastimável. O cara foi de rei de Israel a derrocada. Ele passou situações de devaneio completo. Ele se tornou um déspota, porque ele foi sendo tomado e aquilo foi se inflamando nele. Aliás, quem viu, a Record fez aí um pouco bem romanceado, né, mas interessante a história. Você vai ver que Saul, ele foi sendo tomado de uma forma que todo o véu do engano estava sobre ele. Não havia mais clareza, nem discernimento algum da parte de Deus. Ele só estava coberto e não havia mais nele nada que, de fato, pudesse produzir algo bom. Ele foi sendo tomado, e aí não há mais. Entenda, quando Deus não tem mais nada em nós, a iniquidade dominou a tal ponto que você ejetou Jesus da história. E a verdade só representa para você uma desculpa. Você pega isso aqui, distorce e traz a coisa conforme você quiser. Não disse ainda há pouco, lá no começo? Me fiz de tudo com todos para conquistar alguns. Alguns isso aí de uma forma totalmente leviana, fazendo igrejas da vontade de cada um. Tem igreja aí, a gente sabe até para... Bom, né? Satisfazer todos os desejos. Desde os da carne até os da carne. Não é? Então, assim, pensem bem nisso. Nós queremos concluir hoje, lembrando que nós não estamos levantando as consequências para que seja uma punição ou uma desculpa. Aconteceu com Saul, por que não pode acontecer comigo? Não. Eu quero dizer que nós temos uma responsabilidade um pouco maior, só para você ir para casa um pouquinho mais vitaminado. Nós temos uma coisa que Saul não tinha. Saul tinha só um profeta, Samuel. Nós temos esse aí, Jesus. O único. Eu e você temos isso. E essa oportunidade ele não teve. Nele, nós podemos alcançar infinitamente mais. Nós todos somos reis no reino de Deus e embaixadores dele aqui na terra. A nossa missão é muito maior. E eu tenho certeza de que eu quero firmar esse conceito com vocês, porque não vai ser um Amaleque na nossa vida, não. Vários. E nós vamos ter que lidar com a situação, como? Em obediência a Deus. Direto e reto. Porque no que a gente se desviar 1 milímetro para lá ou para cá, o exemplo de Saul é pouco. Amém? Fique por dentro das novidades através do nosso site ou da página do Facebook.